Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Seja bem-vindo a este site de sucesso que é o LAC Concursos. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de Raciocínio Lógico. Estamos na nossa 5ª aula do curso de Raciocínio Lógico. Já trabalhamos aí o conceito de proposições lógicas, iniciamos a tabela verdade com o uso dos conectivos, já trabalhamos a conjunção e, a disjunção ou, a condicional se então, e na aula de hoje nós vamos trabalhar a bicondicional, que é o conectivo se e somente se. Para você, caro concurseiro, que ainda não assistiu às outras aulas, a recomendação é: dê uma pausa no vídeo, volte lá, assista às aulas iniciais. É uma sequência de ensinos. Na real, são pré-requisitos. Quando a gente compreende bem facilita a compreensão dos demais. Então, a recomendação é que você volte lá, assista os primeiros cursos, os primeiros vídeos, e, na sequência, você assista esta 5ª aula. Ok? Para você que já está em dias, vamos lá falar sobre a bicondicional, uso do conectivo se e somente se. Não, prezado concurseiro, a gente iniciou falando de todos os conectivos. Esse é o último conectivo que nós iremos fazer referência na tabela verdade. E falando em tabela verdade, nós temos que iniciar falando sobre como é a tabela verdade quando faz referência ao conectivo se e somente se, que é a bicondicional. Bom, primeiramente vamos falar da simbologia que representa esse conectivo. Então, quando a gente fala do conectivo se e somente se, a representação simbólica dele é esse símbolo aqui. Percebam que é uma seta com 2 indicativos, tanto para a direita quanto para a esquerda. Quando nós temos essa representação, nós temos a representação de uma bicondicional, ok? Bom, então vamos ver como que se posiciona uma proposição composta quando nela está presente o conectivo se e somente se. Então, nós vamos aqui a partir da seguinte primícia. Nós temos 2 proposições, uma proposição que eu vou representar por P, outra proposição que eu vou representar por Q, e aí aqui nessa terceira coluna nós temos a proposição composta, que é a união da proposição P com a proposição Q, unida pelo conectivo se e somente se. Ok? Então, nós vamos partir, primeiramente, supondo que a proposição P ela é verdadeira. Se a proposição P for verdadeira e a proposição Q também for verdadeira, portanto, ambas verdadeiras, nós teremos como resultado, numa proposição composta, o resultado também verdadeiro. Tá? Então, a primeira proposição, P, sendo verdadeira, a segunda proposição, Q, também sendo verdadeira, nós teremos como resultado uma proposição composta verdadeira. Bom, e se a proposição P for verdadeira e a proposição Q for falsa? Então, proposição P verdadeira, proposição Q falsa, nós teremos uma proposição composta que será falsa. Então, portanto, se a primeira for verdadeira, a segunda for falsa, a nossa proposição composta é falsa. Terceira situação, proposição P falsa, proposição Q verdadeira. Então, P falsa, Q verdadeira. Proposição composta vai ser falsa. Então, primeira falsa, segunda verdadeira, a proposição composta será falsa. Última situação, proposição P falsa. Proposição Q também falsa. Então, se P for falsa e Q também for falsa, a proposição composta será verdadeira. Então, observe, prezado concurseiro, que nós temos assim uma situação bem fácil de ser memorizada. Observem que a proposição composta, ela só assumiu o valor lógico verdadeiro em 2 situações. No primeiro caso e no último caso aqui. E observem bem que em ambos os casos, na qual a proposição composta assumiu o valor lógico verdadeiro, foi somente naqueles casos em que a proposição P e a proposição Q possuíam o mesmo valor lógico. Como assim, professor? O que quer dizer mesmo valor lógico? Quer dizer que ou ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Observe que no primeiro caso, as duas são
verdadeiras. Observe que no último caso, as duas são falsas. Então, o que nós concluímos com isso, prezado concurseiro? Que toda vez que nós tivermos uma proposição composta, unida, ligada pelo conectivo C e somente C, pela bicondicional, a proposição composta terá valor lógico verdadeiro somente quando ambas as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. O que quer dizer isso? Ou ambas são verdadeiras, ou ambas são falsas. Nos demais casos, se elas tiverem valores lógicos diferentes, a resposta será falsa, ok? Então, segue aí a dica LAC para você memorizar. Então, preste bastante atenção nessa leitura. Isso aqui tem que ser memorizado, prezado concurseiro. Feliz ou infelizmente, tem que ser memorizado. Não tem outra situação. Tem que gravar isso, tem que memorizar isso, porque na hora que nós formos resolver os exercícios, vocês vão ver que são conceitos que vai ser exigido de cada um de vocês. Então, a proposição composta, ligada pelo conectivo C e somente C, olha o símbolo aqui, ó, C e somente C, somente terá valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições tiverem o mesmo valor lógico. É o que eu disse. O que quer dizer isso, professor? Ou seja, ambas verdadeiras ou ambas falsas. Nos demais casos, será sempre falsa. Então, fica aí essa dica LAC, super especial para você. Memorize, leia, releia, releia, até você memorizar isso, porque vai ser importante na resolução dos exercícios. Ok? Nós vamos estar falando sempre sobre essa definição, essa dica de memorização, durante toda a aula de hoje, tá? Porque é uma forma aí de estar colocando em evidência esse conceito que é tão importante. Ok? Vamos para um exemplo para ajudar melhor a gente a memorizar isso. Vamos partir que nós temos da seguinte proposição composta. Nós temos aqui uma proposição que diz assim: 4 é maior que 2, se e somente se 2 for menor que 4. Então, eu tenho uma proposição composta com essa sentença aqui. Vamos separar essa proposição composta em duas proposições simples. Eu vou chamar uma de P e outra de Q. Vou considerar que P é a proposição 4 é maior que 2, ok? E vou chamar de Q a proposição simples 2 é menor que 4. Então, eu tenho a proposição P e tenho a proposição Q, ok? Vamos agora fazer uma analogia jogando na tabela verdade. Isso é uma forma de sintetizar os conceitos que a gente já passou. Vou partir da premissa que 4 é maior que 2 é verdadeiro. Se isso aqui for verdadeiro, nós temos o seguinte: que 2 é menor que 4, vamos considerar também sendo verdadeiro. Então, como eu considerei a primeira como verdadeira e a segunda como verdadeira, isso vai dar o que na proposição composta, no resultado da proposição composta? Vai dar um valor lógico verdadeiro. Por quê? Porque as duas proposições são verdadeiras. Agora, considerando que a primeira proposição P seja verdadeira, mas a segunda proposição não é verdadeira, ela é falsa. Então, se a primeira for verdadeira e a segunda é falsa, o resultado da proposição composta será falso, ok? Então, verdadeiro, falso, falso. Considerando agora que a primeira proposição seja falsa, 4 não é maior que 2, tá? É falso. E 2 é menor que 4, é verdadeiro. Então, se a primeira é falsa, a segunda é verdadeiro, a proposição composta terá valor lógico falso, ok? Falso, verdadeiro, falso. Agora, considerando que a proposição P, 4 é maior que 2, for falsa, 4 não é maior que 2, e a proposição Q, 2 é menor que 4, também falsa, as duas sendo falsas, vai nos remeter a uma proposição composta com valor lógico verdadeiro. Então, observem o seguinte, sintetizando o que nós já havíamos falado. Observe que tanto na primeira quanto na última, as duas proposições simples possuem o mesmo valor lógico. Ou verdadeiro e verdadeiro, ou falso e falso. E observe que em ambas, a proposição composta tem valor lógico verdadeiro. Isso por quê? Porque o conectivo C e somente C só admite valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico.
Fique ligado nessa dica LAC aí, ok? Bom, nós estamos falando de uma bicondicional, né? A palavra bi quer dizer dois, e a condicional nós já estudamos ela, então quer dizer que é duas vezes a condicional. E a condicional nós sabemos que é o conectivo se, então, ok? Então nós vamos falar agora de algumas equivalências. Quando eu tenho a ligação P, se P, então Q, e Q, se Q, então P. Observem aqui o seguinte, isso aqui é uma bicondicional. É uma bicondicional, porque eu tenho P, C e somente C, Q. Eu tenho isso aqui, ó, P, C e somente C, Q. O que quer dizer a bicondicional? Ela quer dizer que é duas vezes a condicional, por isso a termologia bi. Então, como que nós podemos analisá-la? Quer dizer que se P, então Q, e vale o contrário, vale a ida e vale a volta. Por isso que é de duas condições. Se eu tenho se P, então Q, então se Q, então P. Ou seja, pegando o exemplo anterior que nós demos, a sentença anterior, se 4 é maior que 2, então 2 é menor que 4. Mas nós poderíamos falar diferente. Ao contrário, se 2 é menor que 4, então 4 é maior que 2. Então, observe que a bicondicional ela tem aí essa propriedade de valer tanto a ida quanto a volta. Então, ela estabelece a mesma condição para os dois lados. Ela se o primeiro lado é verdadeiro, o segundo também tem que obrigatoriamente ser verdadeiro. Se não for, ela não será verdadeira. Se o primeiro for falso, o segundo obrigatoriamente terá que ser falso. E como a gente fala, vale a ida e vale a volta, o que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, vamos supor que eu não diga o valor lógico da primeira. Eu informe somente o valor lógico da segunda. Por exemplo, eu digo que a segunda é verdadeira. Se nós estamos falando de uma proposição composta ligada pelo conectivo C e somente C, considerando que a segunda seja verdadeira, obrigatoriamente a primeira vai ter que ser verdadeira, senão a proposição não terá valor lógico verdadeiro. Professor, então, se tiver uma afirmação que a segunda é falsa, eu deduzo que a primeira é falsa também? Obviamente que sim, prezado concurseiro. Por quê? Porque o conectivo C e somente C exige isso para que ele... Olá, pessoal! Gostou da aula do professor? Grande professor! Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da Fiocruz 2016? São 150 aulas. Aliás, são mais de 150 aulas. Então, acesse o nosso site, laconcurso.com.br, que tem o restante dessa aula e mais 100 aulas para vocês. Que sei, mais 150 aulas para vocês aí, por apenas 10 mensalidades de R$15. Aulas de extrema qualidade. Você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Aliás, você quer esse material dessa aula que você acabou de assistir, o material de apoio, vai lá no nosso site, faça o seu cadastro e baixe o material gratuitamente. Bacana, meus amigos? Forte abraço e espero você. Tchau, tchau. Clique lá.